Olá, boa noite, sejam bem-vindas. Vou fixando aqui o tema da live de hoje. Daqui a pouco a gente já vai começar. Olá, Sheilinha. Sejam todas bem-vindas. Vão entrando aí. Daqui a pouco eu vou chamar já minha amiga Sheila. A Eneida, seja bem-vinda. A Lu. Deixa eu aqui tirar a música só um pouquinho. Sejam todas bem-vindas. Meu áudio tá bom? Estão me vendo bem? Deixa eu aumentar aqui o volume. Esperar o pessoal entrar, vão enviando aí para as amigas. Deixa eu fixar aqui o tema. Deixa eu ver se eu consigo. Não tô conseguindo ainda, peraí. Vou chamar a Sheila pra gente ir começando. Me manda o convite aí, Sheila, que eu aceito aqui. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? A gente já vai começar. Deixa eu só fixar o tema aqui. Não tô conseguindo enxergar aqui o comentário. Acho que agora foi. Viviane, deixa eu só aumentar aqui a iluminação. Vou chamar a Sheilinha. Oi, Kátia, sejam todas bem-vindas. Já vou fazer então um convite lá no link da bio, tem o link do Telegram, para quem quiser receber o nosso conteúdo, né, ser avisado das lives. A gente tá com algumas novidades. Eu não tô conseguindo fixar o tema, mas a gente vai avançar igual aqui. Só tô esperando. Eu acho que é onde envia os convites. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Ah, consigo convidar. Já tô enviando então pra Sheila pra gente começar. Aí me diga se o nosso áudio tá bom. Oi, amiga. Oiê, Oi. Saudade que eu tava de ti. Da live contigo. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, mas eu tô ouvindo mais. Tá ouvindo o quê? Eu tô me ouvindo. Tá te ouvindo? Tá, eu posso testar aqui com fone? Tá. E aí tu vê se fica melhor, tá? Certo. Tá, que nem aquela vez, lembra? É, eu não consegui fixar o tema, né? Deixa eu tentar de novo. Vê se agora... Não consegui, Ó, tá né? dando eco pro pessoal também. Tá, então provavelmente é por conta do fone. Eu vou colocar aqui. Aquela outra vez também aconteceu isso, mas já tô preparada aqui, ó. Opa, em cima. E agora tá me ouvindo bem? Vou falar pra ver. Ainda tá dando eco. Já tá fixado o tema. A Eneida falou. Agora não dá pra te ouvir, Dani. Tô fixado. Agora deu, peraí. Me ouve bem? Te escuto bem. E também parou o eco. Eu também tô te ouvindo bem. Que bom.
que bom. Ah, deu Vamos certo. começar então? Vamos começar. Gente, quero dar boa noite então para quem tá chegando aí e dizer, por favor, você que entrou agora, manda um aviãozinho aí para quem precisa ouvir, porque essas lives que eu e a Dani estamos fazendo, elas não são para dar ibope para nós, para dar ibope para a página, mas elas são para alcançar pessoas que precisam nos ouvir, que precisam ouvir aquilo que nós vivemos, que nós entendemos que Deus nos deu como experiência, para compartilhar experiências de fé, experiências nesse processo de tentante, nesse processo de ser mãe. E tem muito mais gente que precisa ouvir uma palavra como essa, que nós vamos falar hoje, do que a gente imagina. E talvez, se não seja, se não é alguém tentante que tu conhece, mas alguém que talvez tenha recebido um diagnóstico e não está sabendo lidar com ele, também é o momento, porque a gente vai estar falando sobre isso também. E eu sempre escuto muito que, independente da circunstância, quando eu compartilho a minha história, de alguma maneira as pessoas são impactadas, mesmo que não tenha nada a ver com o que eu vivi. E eu imagino que eu e a Dani temos muito a compartilhar, porque quando a gente troca experiência com as pessoas, é isso que acontece. Então manda um aviãozinho aí, chama um pessoal, porque eu acho que esse é o momento da gente estar falando um pouquinho sobre esse processo de chegada ou não de diagnóstico, que hoje em dia está tão em alta, porque com a medicina avançando, a gente tem tido muito mais oportunidade de descobrir coisas que antigamente não eram possíveis, né? Então vamos lá, compartilha aí, manda aviãozinho. E como é que vai funcionar, né? A gente vai compartilhar um pouco do nosso processo de investigação. Eu e a Sheila, nós temos uma história semelhante, né? Nós passamos pelas duas perdas gestacional e eu tenho também esse meu processo de investigação da questão de ser tentante, né? Nesses processos de 7 anos que eu tenho vivido. Então a gente vai compartilhar, assim, não vai ser tão focado, né, em resultados de diagnósticos, mas a gente também vai abordar alguns exames que a gente fez, mas a gente vai falar também sobre os sentimentos, né, que a gente teve que lidar, os conflitos que nós tivemos durante esse processo de investigação, né, que eu acho que é o mais importante, que é o que mais é perguntado, inclusive, aqui na página, né, a respeito sobre a ansiedade, é muito falado sobre o medo, então a gente vai falar sobre isso. Quando o diagnóstico chega, e em alguns casos a gente não tem um diagnóstico fechado, né? E o que se faz, né? Se a gente avança, se a gente retrocede. Então a gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso, né? Falando de mim, eu tive momentos em que eu avancei e tive momentos que eu retrocedi, né? Então eu vou estar compartilhando, eu e a Sheila, né? E então vamos começar, né, Sheila? Fala de repente um pouco sobre a tua história. A nossa história, ela tem algumas semelhanças, mas outras não, né? E aí eu acredito que a nossa história complementa uma da outra, né? Acredito que a tua vida também me impulsiona muitas vezes em avançar, né? Até pelo o milagre que é a Maria Flor, né? Depois de tudo que tu passou. Então isso também me fortalece e com certeza fortalece outras mulheres. Queria mandar um beijo para Charline, que é a nossa amiga, que tem acompanhado ali, já tenho reconhecido as carinhas, né? Que eu quero conhecê-la pessoalmente. Aí a Nani tá entrando. Quero também dar um beijinho aí para todo mundo que tá entrando, a Fran e minha amigona de faculdade que entrou. A Chay também, que a gente sempre troca figurinha, né? Ela é prima da minha psicóloga e tem sido um prazer assim compartilhar a nossa trajetória. A Bina também que tá entrando aí, amigona minha. E todo mundo que tá chegando, um beijo para vocês. Não deixe de mandar esse aviãozinho aí. Então, gente, para começar assim um pouquinho, algumas de vocês já conhecem um pouco da minha história. Eu, em 2018, tive uma primeira gestação, aparentemente tranquila, e quando deu ali na 6ª semana, na verdade era a 8ª semana de gestação, mas eu fui fazer um exame e era como se o embrião tivesse 6 semanas. E aí, logo depois, eu entrei num processo de aborto,
o bebê não tinha batimentos, e eu vou diminuir um pouco a história porque ela é longa. Então, acabou que eu vim a perder o bebê, passei por um processo de aborto, fiquei aqueles 3 meses que a gente diz para o corpo se organizar internamente, emocionalmente também, e engravidei de novo, numa das primeiras tentativas. Engravidei isso em 2018. E de novo, estava indo tudo muito bem, lá pela 6ª, 7ª semana, algo deu errado, e na eco, de novo, eu não consegui ouvir o coração do bebê, e o bebê... seja bem-vinda, Viviane. Querida, ela me conheceu no grupo de trombofilia, é verdade. E eu disse, vai lá para nossa faixa. Seja bem-vinda, querida. E então, quando na segunda vez eu tive o aborto, o segundo aborto, eu sou uma pessoa que eu sou muito persistente, assim, e eu entrei numa coisa, eu não posso engravidar de novo sem descobrir se eu tenho alguma coisa e o que eu tenho. Mas o que os médicos dizem? Que geralmente após a 3ª perda é que eles buscam fazer uma investigação. Eu sou professora e aqui, eu até tenho ela aqui no meu Instagram, médica querida, Vanessa, ela é mãe de um ex-aluno meu, e na época ela era mãe de um aluno meu, e ela é médica de reprodução humana, especialista em reprodução humana. E eu não, assim, eu vinha, porque o segundo aborto foi muito silencioso, eu contei para poucas pessoas, e eu decidi que eu iria buscar ajuda dela. Então eu mandei uma mensagem, pedi para marcar uma consulta e fui como paciente. Chegando lá, a gente conversou um pouquinho, ela me ouviu, e ela disse, Sheila, a gente vai iniciar uma investigação para descobrir por quê das tuas perdas, das tuas 2 perdas, porque, sim, existe um estudo que diz que a partir do 3º aborto que deve ser investigado, que o primeiro é muito comum. Mas também tem estudos que mostram que é muito eficaz, é muito mais eficaz a partir do 2º aborto já se iniciar uma investigação. E até então eu não tinha ideia de exames, de nada. E ali ela foi muito eficaz. A gente compartilha da mesma doutora, né, Dani? Claro, a minha obstetra hoje foi outra, né? Uma amiga também dela que a Vanessa indicou. Mas quem fez todo o processo investigativo foi ela. E aí eu comecei a fazer alguns exames. E quando eu comecei a fazer esses exames, eu tinha uma convicção que eu não teria nada. Porque afinal de contas, eu sou filha de Deus, né? Sou filha de Deus, eu sou líder, eu sou 12 na igreja. Então, assim, como que eu vou ter alguma enfermidade? Jamais. Isso aí foi algo genético que aconteceu. Foi quando chegou o exame genético do embrião e o embrião era perfeito. Então, como assim? Eu tinha um bebê perfeito e eu perdi esse bebê. O que está acontecendo? E eu sempre fui muito saudável, nunca tive nada, nem gripe, como assim? E eu comecei a entrar numa tristeza, assim, e também num confronto comigo mesmo e com o Senhor em relação a como que eu poderia ter uma doença ou ter algo. E quando chegou o resultado dos exames, o primeiro exame deu alterado, ela pediu que eu repetisse, eu fiz um segundo exame, 2 exames deram alterado, então já indicava uma doença, e ela pediu que eu repetisse esses 2 exames pela segunda vez. E quando eu repeti, os 2 deram, 6 semanas depois, eles deram o mesmo valor. E aí veio o diagnóstico da trombofilia. E a trombofilia adquirida, a trombofilia adquirida, ela é a trombofilia que a gente chama de síndrome de anticorpo fosfolipídio, que é uma síndrome que é uma doença autoimune que ela faz com que tu desenvolva outras doenças autoimunes. E ali eu entrei num conflito muito grande, e eu lembro que eu corri para a pastora, corri para minha mãe, corri para a psicóloga, eu corri para a Dani, e eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? E eu comecei a fazer uma busca de o que eu estava fazendo de errado, ou o que eu havia feito de errado para ficar doente, já que a síndrome do anticorpo fosfolipídio, ele é uma doença, ele não é genética, eu desenvolvi em algum momento da minha vida. Ela é uma doença autoimune. E então eu comecei a tentar, foi quando eu botei prótese de silicone, foi quando, é porque eu não me alimento direito, e muitos questionamentos. E um sentimento de culpa, tipo, o que eu fiz, eu sou culpada de ter adquirido isso, porque se ela é adquirida, eu adquiri em algum momento. E aí eu fui estudar muito sobre isso, ler bastante sobre trombofilia, especialmente sobre a que eu tinha, que eu tenho, que é a SAF.
E eu lembro que isso foi meados de janeiro. E foi muito difícil, porque eu pensei, bom, o que eu tava esperando é que Deus me desse uma terceira gestação e essa gestação fosse perfeita e eu não tivesse nada. E pronto, era isso que eu esperava, como um troféu. Tipo, você venceu 2 abortos, agora você vai ter uma terceira maravilhosa. E eu me deparo com um diagnóstico. E esse diagnóstico é um diagnóstico que ele, para a medicina, é uma doença que não tem cura. Hoje eu tomo medicação anticoagulante mesmo depois da gravidez, porque ela é uma doença que, mesmo eu não estando grávida, ela tem riscos. E isso foi muito difícil de lidar. E eu lembro que isso foi em meados de janeiro e eu estava fazendo alguns exames com outros especialistas, assim, de rotina. E eu fui no dermatologista. Quando eu cheguei no dermatologista, eu fiz alguns exames, minha unha, não sei o que, e aí eu tava saindo, doutor, eu queria que tu olhasse uma manchinha que eu tô aqui no canto da boca, que até, Fran, eu lembro que ela apareceu depois que eu estive aí no Rio contigo. E aí eu disse, o ano passado, tinha sido o ano anterior, eu fui pra praia, e quando eu voltei eu vi que eu tava com essa mancha, acho que é uma mancha de praia e tal. E ele olhou e eu vi que a cara dele foi uma cara assim, tipo, não é isso. Ele passa ali que eu vou te examinar com a luz, é uma luz roxa lá que eu esqueci o nome. E ele veio pra me examinar. Quando ele veio pra me examinar, eu já fiquei assim, calma, é só uma mancha, por que ele tá querendo me examinar? E aí ele me disse, Sheila, na verdade, o que a gente tem aqui é uma mancha de vitiligo e tu tem vitiligo. Bom, gurias, eu acho que naquele momento o resto do meu mundo desabou. Porque há 20 dias atrás eu tinha tido um diagnóstico de trombofilia. E 20 dias depois eu descubro que eu tenho vitiligo. E daí quando tu pensa em vitiligo, tu pensa, bom, vitiligo é aquela doença que a pessoa fica toda pintada e quem me conhece sabe o quanto eu sou vaidosa e eu lembro que eu saí de lá desatinada, eu liguei pra pastora e disse, pastora, o doutor, porque era um médico que ela havia me indicado, ele disse que eu tenho vitiligo e eu tô sem chão. E ali Deus começou a tratar algumas coisas no meu coração, porque o que eu esperava é que, bom, eu iria acordar um dia e eu não teria mais vitiligo, e que eu iria acordar e eu não teria trombofilia. Mas pelo contrário, parecia que os diagnósticos não paravam de chegar. E depois eu descobri, tratando com um reumatologista, que na verdade a trombofilia junto com o vitiligo, eles têm a ver, porque são doenças autoimunes, geralmente quem tem vitiligo, quer dizer, quem tem SAF, pode desenvolver outra, e geralmente a doença que desenvolve é vitiligo, porque é uma doença autoimune. E aí eu entrei num conflito maior ainda, porque eu não conseguia entender o que eu tinha feito para merecer de Deus esse castigo. Afinal de contas, eu ia ficar toda pintada, e eu talvez nunca poderia ter filhos. Mas ali eu estava diante de uma pergunta que era, eu avanço ou eu retrocedo? E eu não sabia muito bem o quanto que poderia interferir ou não na gestação, uma terceira gestação, a trombofilia. Eu não sabia nada a respeito de vitiligo, depois eu fui pesquisar. E aí eu decidi que eu avançaria e que eu não iria desistir mesmo diante desses 2 diagnósticos. Só que assim, para isso eu precisei quebrar um grande tabu que é Deus, ele faz milagres independente da maneira que a gente projeta que isso aconteça. Eu posso desejar que isso acontecesse com uma cura extraordinária e que eu nunca na vida precisaria tomar as injeções que eu tomei. Que quem é portador durante a gestação precisa tomar anticoagulante, que são injeções. E, no meu caso, como ela é uma doença autoimune, ela não se manifesta só na gestação, eu preciso, para não ter riscos de trombose ou de uma embolia pulmonar ou coisas do tipo, eu preciso tomar anticoagulante oral. Então, eu tomo todos os dias o anticoagulante. E me acostumar com isso foi difícil. E se Deus vai fazer um dia me curar por completo, eu não sei. Mas eu precisei acreditar e entender que o meu milagre de gerar uma vida viria também através das mãos dos médicos. E que eu ter recebido esse diagnóstico precoce, com 2 abortos, ele era... vocês estão me ouvindo bem? Porque a Dani tá toda manchada pra mim. Ah, tá. É que a tua imagem... Tô te ouvindo bem. A tua imagem tá meio... Estraga a minha internet. Tá. E
E eu entendi que, bom, eu precisei aceitar, na verdade, aceitar que Deus ele age diferente de mim e que ele vai fazer um milagre diferente do que eu espero. Porque o que a gente espera? Que eu vou engravidar e vai ser aquilo tudo lindo. E não foi isso. Eu precisei acreditar que sim, o meu milagre chegaria, mas que talvez eu precisaria passar por um tratamento. E eu tive que passar por um tratamento durante toda a gravidez, como todos que me conhecem sabem. Foi uma gravidez de alto risco, não deixou de ser de alto risco. Eu precisei acreditar que, mesmo diante das minhas limitações físicas, Deus poderia fazer um milagre perfeito, foi a Sim. Maria Flor nascer. E eu acho que A às vezes própria vida, a vida já é um milagre, né? a vida é um milagre. E a gente falava isso essa semana, né, Dani? Acreditar que a vida é Sim. o próprio milagre, independente de como que Deus vai fazer para que esse milagre se concretize. No meu caso, a forma como Deus operou o milagre foi eu recebendo esse diagnóstico antecipado, eu tendo acesso às medicações e as medicações dando certo. Porque depois que eu Sim. mergulhei aí nesse assunto sobre trombofilia, descobri muitas coisas. Inclusive, eu acho que até a Vivi, que entrou aqui, se eu não me engano, ela me contou que teve 3 abortos, 3 ou 4, até descobrir a trombofilia. E aí, 3 abortos não, 3 perdas tardias, todas depois de 15 semanas. E um bebê chegou a nascer, se eu não me engano, e aí só foi descobrir depois de fazer as investigações. Então Deus foi generoso, Deus colocou dentro da minha sala de aula uma criança que tinha uma mãe que era médica especialista, que pôde me ajudar, que está ajudando hoje a Dani. Então isso também faz parte do percurso de milagre. Então, às vezes, quando o diagnóstico chega, ele vem para, parece que, mudar todas as nossas verdades. Porque eu acreditava numa verdade fielmente, de que, bom, crente não vive. Ela está confirmando, tive 3 perdas tardias. A gente coloca na cabeça, crente, quem confia em Deus não passa por isso, mas não, a gente passa. Deus não nos livra do deserto, mas Ele nos dá o sustento durante esse deserto e nos dá a afirmação de que um dia nós vamos sair dele. E eu acho que é isso, né, Dani? Da minha parte, assim, era isso que eu queria compartilhar. Claro, eu vou falando agora, mas esse processo que eu vivi e que eu precisei compreender. Que bom, que a chegada da Sim. Maria Flor, mesmo por meio de intervenção médica, de medicamentos, de acompanhamento, de sempre estar com aquela, né, às vezes eu dizia, ai, Dani, hoje ela não me chamou muito, ai, Dani, faz Sim. parte do meu processo de milagre, né? Sim, eu acompanhei o teu processo ali depois de engravidar, da questão do medo, né? Dos Sim. conflitos que tu teve, né? Então, que é super natural. E o meu caso é diferente do da Sheila, que a Sheila ela tinha um diagnóstico fechado. E até acho que foi uma pergunta durante essa semana de uma pessoa que não tinha o diagnóstico fechado. E ela teve perdas, e ela investigou e não tinha uma resposta. E é muito engraçado porque para nós é muito mais fácil ter um diagnóstico, ter uma resposta para que a gente possa ir lá e tratar, né? Mas em muitos casos não se tem. Hoje tem até a chamada isca, se eu não me engano, eu acho que é essa palavra, que são pessoas que não têm um diagnóstico, que simplesmente não conseguem engravidar. Que esse seria o meu caso, né? O meu processo ele iniciou lá em 2014 e eu tava hoje assim, olhando todo o material, né? E eu tava, essa semana eu tava contando, eu passei por 8 ginecologistas. Então, a minha última ginecologista é a mesma que a da Sheila, né? Que foi uma pessoa que disse assim, não vou deixar tu perder o terceiro, né? Vou fazer a investigação, né, nessa segunda perda, que é muito comum os médicos esperarem a terceira, né? Perder ter o terceiro aborto. Então, eu fiz toda a investigação com essa mesa médica e apesar de eu ter tido uma perda por alteração de genética, eu e o Fernando, nós não temos nós fizemos exame genético e não houve nenhuma alteração. Então, hoje, a gente não tem um diagnóstico. E também eu tenho que lidar com essa questão, eu avanço ou retrocedo? Aqueles questionamentos do tipo, será que ainda precisa mais algum exame que eu deva fazer?
será que eu fiz todos? Será que eu preciso ter o controle, né, para poder avançar, saber o motivo, né? Porque quando tu avança, eu acho que tanto quando se tem um diagnóstico, quando não se tem, quando se passa por uma perda, a gente se questiona, bom, será que eu avanço? Né? No caso da Sheila, poderia não ter dado certo, né, Sheila? Tu sabia disso, né? E no meu caso, como não tem um diagnóstico, também não pode dar certo. Mas o que eu tenho no meu coração, assim, eu vou avançando e vou entregando a Deus. E a Bíblia diz que o amor, o perfeito amor lança fora todo medo. E é muito se lançar para esse amor e ter essa total confiança quando a gente passa por perdas e quando ela é, então, um atrás do outro ainda, que se reforça, né? Vai se reforçando aquela crença de que tu não vai conseguir. A gente precisa, então, lutar contra esse grande medo que há dentro da gente, né? E outra coisa que mais me chama atenção no meio das tentantes é a questão da culpa, né? A culpa por não conseguir gerar, a culpa porque, bom, será que eu fiz alguma coisa por ter perdido? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer? Outra coisa que também envolve a vida de uma tentante é a questão de merecimento. Bom, tem algo errado ainda em mim que precisa mudar, né? Deus ainda tem que moldar meu coração ele não está ainda... eu não sou não estou pronta para ser mãe, então eu preciso ainda ser lapidada, e a gente entra muitas vezes em muitos maus tratos com a gente mesmo, né? A gente fica se questionando. Às vezes é uma tentativa de o que eu tenho que fazer a mais para conquistar isso de Deus. É como se nós fôssemos uma filha que precisa agradar o coração de Deus a tal ponto de ele, né, entregar aquilo que a gente precisa. E eu lembro que eu falava muito isso em terapia. Ela dizia, de novo, tu tá tentando comprar de Deus, tu tá buscando ser a filha perfeita que recebe o que deseja, né, do pai. E é exatamente isso, né? E isso é muito pesado, porque aí a gente fica entrando naquele ciclo de exigência, de perfeição, aí a gente, e geralmente a gente ouve assim, para te engravidar, tu tem que emagrecer, tu tem que fazer uma dieta, tu tem que... E claro, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Mas a gente tem que ter um certo cuidado para não ficar num nível de exigência muito alto. E aí, querendo então comprar, né? Bom, é por merecimento, então, é por capacidade, então eu vou fazer de tudo, né? E às vezes a gente acaba até se maltratando. Em alguns momentos eu avancei em investigação e eu acabei descobrindo umas outras coisas, descobri a SOP e entrei em dieta, exercício, ela acabou desaparecendo. E eu lembro que depois que eu descobri o ovário policístico, que depois até hoje é uma dúvida, né, dos médicos, porque meus exames, os de sangue, eles são perfeitos, né, eu ovulo todos os meses, eu não tenho nenhuma alteração por conta disso. Eu lembro que até a doutora, que é a nossa mesa médica, a Vanessa, ela teve que desenhar num papel e disse assim, Dani, as tuas trompas estão ok, o teu útero está ok, os teus ovários, apesar de ter aparecido essa alteração na eco, tu ovula normalmente, teus exames eles são ótimos, então ela precisou me dar uma sacudida, tipo assim, esquece diagnóstico. E isso também é importante a gente falar, porque a gente fica tanto em busca de diagnóstico, que chega um momento que a gente não pode estar confiando só no diagnóstico, porque ele também vai atrapalhar o teu avanço. E ela disse assim, Dani, o que importa é que tu ovula, o que importa é que os exames estão bons, né? Então, eu lembro que ela precisou me dar uma sacudida. Então, tem momentos, sim, que eu vi que eu precisei retroceder e confiar, entregar. Eu acabei engravidando mais à frente, mas a perda não se teve, né, um diagnóstico fechado. Então, e aí, né? Retrocedo ou avanço? O meu posicionamento eu sempre avanço.
mesmo que eu esteja com medo, mesmo que muitas vezes bate uma dúvida. Então, esse é o meu posicionamento. Nem sempre eu fui assim, nem sempre eu fui uma pessoa. Eu demorei, por exemplo, a esteroscopia, que é um exame que assusta muitas mulheres, que é o exame de trompas. Eu demorei muitos anos para fazer. E eu lembro que quando eu fui ler os relatos na internet, eram relatos muito assustadores. E eu lembro que eu chamei a minha irmã e meu marido e disse assim: eu tô com muito medo e eu gostaria que vocês me acompanhassem. Eu fui fazer esse exame e eu não senti nada de dor. Então, pra gente ver quantas vezes muitas vezes a gente retrocede por medo. E aí eu fui fazer e eu não tive, eu não senti nenhuma dor, né? Então, eu decidi por mim que eu vou avançar e eu não vou ficar pensando no que eu vou sentir, né, no medo. Obviamente que eu sinto medo, né? Em alguns momentos eu sinto medo de engravidar, né? Por conta das perdas que eu tive. Mas eu prefiro avançar. Eu prefiro porque o sonho ainda está dentro de mim, né? E se eu fingir que eu não quero mais, isso também dói. Se eu simplesmente dizer, bom, não quero mais porque eu tenho medo, bom, isso vai me deixar feliz, eu começo a me questionar, né? E se eu avançar e tudo der certo? E se eu avançar e não tiver todos esses fantasmas que estão na nossa cabeça, né? Que aparecem durante esse processo? Então, eu não alimento o meu medo, né? Eu vou avançando, sempre em oração, sempre entregando ansiedade, porque realmente envolve muita ansiedade, né? E não tem como, né? Não sinta ansiedade, porque é uma grande expectativa, né? Tu tá te preparando para algo que vai marcar a tua vida, mas a gente precisa sempre entregar essa ansiedade ao Senhor diariamente, senão senão a gente adoece, né? A Fran perguntou, você fica preocupada com a questão da idade? Olha, o bom que eu comecei muito cedo. Eu comecei em 2014. Hoje eu tenho 29 anos. Me deu um branco da minha idade. Então, por eu ter começado cedo, eu não me preocupo tanto com a minha idade. Acredito que as pessoas que estão mais próximo dos 40, elas têm essa preocupação. Então, a ansiedade ela é um pouco maior. Então, essa coisa de retroceder, de paralisar, eu avançaria, né? Com uma velocidade a mais, porque realmente a gente não pode brincar com essa questão da idade, né? Quanto mais próximo dos 40, a gente sabe que a qualidade dos óvulos, eles são inferior, né? E tem grandes riscos, assim, durante a gestação. Então, a minha opinião não sei a tua, Sheila, é que quanto mais perto dos 40, se tu tem o desejo no teu coração de ter um filho, de que tu avance ou tu faz algum congelamento dos óvulos. Porque o que eu acho, né, gurias, que o medo, ele é persistente. No meu caso, no caso da Dani, no teu caso, o medo, eu acho que todos os sentimentos, se a gente fosse nomear um, é o medo. Eu lembro que era um medo, é um medo que ele toma conta da gente. O medo de dar errado, o medo de perder de novo, o medo de não gerar, o medo de nunca acontecer. Tudo isso, ele é constante. E, então, assim, se fosse... Eu também não comecei tão cedo, mas comecei mais ou menos ali na idade da Dani. Hoje eu tô com 30. Como foi rápido, a Viviane tá dizendo que ela é hipertrombofilia hipertensa crônica e sofre de ansiedade. Então, quando a gente tá nessa angústia e nesse medo, acaba que a gente fica assim mais ansioso. Eu lembro que eu tinha até crises de ansiedade na época, porque eu ficava muito angustiada. Eu comecei ali mais ou menos na idade da Dani, foi um pouco antes, foi rápido o processo, então em 2 anos eu engravidei. E então eu tô com 30, vou fazer 31, mas se eu tivesse com a idade um pouco mais avançada, certamente eu iria com tudo, assim, pra fazer todos os exames que tivesse que fazer. Mas esse é um perfil meu. Mas o que a Dayana, que outro dia vocês ouviram aqui, sempre me falava, que a minha terapeuta, ela dizia, Sheila,
Tu pode ter medo. Tu não pode é o que tá escrito agora ali pela Paula. O medo que paralisa. Porque se o medo te paralisar, aí ele é um problema. Mas o medo, ele vai existir. E eu falei outro dia aqui que eu senti medo do dia que eu descobri a gravidez. Eu senti medo nas duas gravidezes anteriores. Eu senti medo na última gravidez. E do dia que eu descobri até o dia que a Maria Flor nasceu. Esse era um medo que eu tinha em todo o tempo. Ele diminuiu um pouco quando eu tava com a barriga maior e ela mexia mais. Mas haviam medos também, porque haviam riscos. Mas é importante a gente... eu sou do ponto de vista de vamos avançar mesmo, vai com medo mesmo, sabe? E especialmente se a tua idade já é uma idade mais avançada, mais perto dos 40, porque você não pode acontecer de tu acabar... porque enquanto existe óvulo, tu pode engravidar. Agora, se não existe mais, já é difícil até por outros meios, né? Isso. E eu esqueci o que eu ia falar. Eu acho que o mais conflitante é a culpa pela incapacidade, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu quero reforçar muito aqui, porque hoje é tão fácil a gente ouvir assim, faz tal coisa que tu engravida, né? Ou, bom, eu engravidei, eu parei os medicamentos e eu engravidei logo depois. Às vezes a gente esquece do milagre da vida, que foi o que a gente estava falando lá no início, né? Que não é nós que controlamos a vida. Então, e muitas vezes, né, a gente fica pensando, bom, mas quais os requisitos, então, para gerar? O que eu devo fazer, né? E será que eu preciso ser perfeita para gerar? Né? Quando eu me sentia ideal, é quando eu não engravidava. Sabe que eu inclusive, anotei aqui que das 2 vezes que eu engravidei, eu não estava tendo todo aquele controle de período fértil, eu não estava no meu momento ideal, inclusive de peso, de alimentação, e as coisas aconteceram de forma natural, porque não está relacionada a mim. Está relacionada naquilo, né? Deus que te dá a vida. E a gente precisa sempre lembrar disso, né? E até teve uma brincadeira esses tempos no Face ou no Instagram, que do lado tinha a palavra assim, a fábrica, era a mãe, e do outro lado era o filho, o produto. Então, quanto a sociedade relaciona... bom, foi eu que gerei, eu vou lá e consigo. E quando eu olhei aquilo, eu fiquei tão impactada o quanto nós, e provavelmente eu, se eu não tivesse tido nenhum problema de demora, né, para engravidar, todo esse processo de tentante, talvez eu também pensaria dessa forma. O quanto a sociedade ela relaciona a tua capacidade de gerar. Então é muito difícil tu não ter essa culpa. A gente tem que estar sempre em conflito com essa culpa por não gerar, né? Chega o Dia dos Pais, aí a gente, né, não consegui dar um filho pro meu marido, né? Ou o Dia das Mães, eu não consigo. Então tá sempre muito relacionado a nós. Bom, eu não consigo porque eu tenho uma doença, não consigo porque olha só, eu não consigo parar de comer, eu engordei, eu não consigo praticar exercício. Então, a vida de uma tentante, além dos exames que são super chatos, né? E são vários, é uma vida de muita culpa. É uma vida de muito... a gente acaba carregando muitos pesos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Não está relacionado a nós. Aliás, não é nada sobre nós. É tudo sobre o que ele quer em nós. O que ele quer transformar em nós, mas não é assim... Bom, eu não vou dar um filho para Sheila, eu não vou dar um filho para Daniele, porque elas ainda não sabem ser boas mães, elas não estão preparadas, né? Eu, quando eu casei, eu não estava preparada para ser esposa, né? Eu provavelmente, se eu perguntar para alguém que tenha filhos, né, durante aqui nessa live, provavelmente a pessoa vai dizer, bom, não estava preparada para ser mãe. E foi aprendendo durante a maternidade, provavelmente a Sheila está aprendendo, né, Sheila, durante com a Maria Flor. E é assim, não é por, bom, eu sou capaz, hoje eu sou capaz, então eu vou conseguir gerar, né? Não é por capacidade. Não é por capacidade. E isso que tu fala, Dani, dessa cultura, eu até coloquei no nosso texto aquele dia, porque nós estamos numa cultura onde mulheres, né, nós somos mulheres
que geramos, é a fêmea que gera, os animais também, a fêmea, enfim. E aí tem aquela cultura de, bom, nós precisamos gerar, porque afinal de contas, isso também faz parte do nosso empoderamento, da nossa feminilidade, de isso é só eu que posso fazer, ninguém pode. E quando a gente se depara com alguns nãos ou com a falta de concretização disso, isso gera um conflito na nossa alma. E aí a gente começa, além de se culpar, a fazer comparações, né? A comparações. E eu acho que essas comparações elas são muito duras. Por que fulana consegue e eu não? Por que ciclano... E eu lembro que eu sou professora e sou professora de educação infantil. E eu lembro uma cena, eu na sala de aula com uma criança. E eu pensei isso, eu disse, Deus, eu cuido tanto do filho dos outros. E as pessoas dizem que eu faço isso tão bem. O que ainda falta para eu ter o meu? Tipo, exatamente o que tu tava falando. Porque eu não sou tão boa assim, eu não tô pronta para ser mãe se eu sou tão boa pro filho dos outros. Deixa eu ver só a pergunta aqui, a incapacitação. Deixa eu tentar ler. Adorei a pergunta da Gilmara. Para uma tentante, além de se sentir frustrada, incapacitada, como é tentante em relação às amigas que estão grávidas, como trabalha isso? Boa, Gil. Bom. É difícil, é verdade. Bom, era muito difícil mesmo, muito difícil de querer sair correndo. E no ano, Gil, tu vai lembrar que quando eu entrei, quando eu perdi, no ano que eu perdi os bebês, todo mundo na igreja engravidou, né, Dani? A Dani que ouvia meus chorumentos. Todo mundo engravidou, meu Deus do céu, eu não queria ir mais no culto. Mas a maior sensação que eu tinha era de vergonha. Claro, porque daí tem algo relacionado, que eu falei lá no início, aquela coisa, como eu, cristã, serva de Deus, passo por isso. Então eu me sentia muito envergonhada e eu tinha uma sensação assim, eu tentava desviar das pessoas. Naquele ano eu não fui em chá de fraldas, tenho várias amigas que tiveram bebê naquela época, eu não fui. Eu tentava nem me aproximar de pessoas grávidas, a impressão que eu tinha que parece que elas iam dizer que eu tava querendo o que elas tinham, sabe? Parecia que eu tava com olhos de invejosos, assim. E é isso. E, na verdade, não é inveja, né, Sheila? É um sentimento muito estranho, né? Inclusive, eu não fui no chá de fralda da Sheila, né? Ela me liberou, eu lembro até hoje que ela me liberou. Eu tinha recém perdido, né? E realmente envolve muita vergonha, né, depois da perda. E isso é muito forte e nos machuca muito. Então, no primeiro aborto, eu frequentava chá de fralda, eu me relacionava, né, normalmente, mas eu não queria estar lá. Eu ia porque achava, afinal de contas, por que eu vou deixar de conviver, né, com essas pessoas? Não é... Que bobagem. Eu não conseguia respeitar os meus sentimentos. Eu achava uma bobagem, né? E né, depois, no segundo, eu comecei a me respeitar mais, assim. Eu abrindo o coração. Todo mundo sente isso. Dá uma olhadinha aí. Vem isso. Então, assim, eu tive 2 chá de fraldas nesse final de semana. Eu não fui em nenhum dos 2, né? Amo essas pessoas que me convidaram. Mas eu não consigo ir ainda, né? Eu não me sinto bem, não me sinto à vontade. Então, é uma decisão que eu tive, né? Eu amo, mais tarde eu vou conviver, mas eu me permiti não frequentar ainda, né? E olha, já se passaram um ano, né? A gente falou muito sobre isso, porque tu ia e eu lembro que eu te perguntei, Dani, como é que tu faz? Porque eu tava louca pra ouvir alguém que dissesse assim, eu não vou. Eu Dani, e aí a gente tomou por, né, não vamos mais, não vamos. Isso. Da Maria Flor, eu acordei de manhã e disse, eu preciso mandar uma mensagem pra Dani, porque nós temos uma relação de muita proximidade e de compartilhar tudo. Mas eu também sabia, até porque eu engravidei da Maria Flor e logo em seguida ela teve a segunda gestação dela, então nossos bebês nasceriam muito próximo, e eu sei o quanto que isso doeria nela, tava doendo ainda nela, né? Então eu lembro de ter dito, Dani, se tu não se sentir à vontade, para mim é muito tranquilo, eu te entendo muito. Porque eu tive isso com a minha irmã. Eu engravidei e minha irmã engravidou
tipo, meu sobrinho tem a idade do que meu segundo bebê teria, nasceriam no mesmo mês, e eu perdi, ela seguiu grávida. Então, isso era muito difícil, o confronto toda vez que eu ia lá e ela estava na casa da mãe. Então, tudo isso, não, como vocês me disseram, e eu também concordo, não é uma inveja, mas eu ficava com medo de que as pessoas pensassem que fosse inveja ou ciúmes, mas na verdade era um constrangimento, será que eles estão percebendo que eu tô desconfortável? Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. Quando eu perdi pela segunda vez, tinha uma colega da escola com o mesmo tempo que eu estava. Foi muito dolorido ver a barriga crescer e ouvir ela comentando sobre E havia perdido. eu recebo relatos de pessoas que estão em grupos assim de família e que, digamos, a prima avançou na gestação e a pessoa não, e aí a troca de fotos, né? Aquela prima começa a enviar fotos no grupo da família e a pessoa me compartilhou o relato de quanto isso doía nela. E realmente dá uma sensação assim de sumir, né? Eu tive até algumas dificuldades de me socializar em alguns eventos, porque realmente é constrangedor. Eu acho que talvez as pessoas não percebam, né? Mas para nós a sensação é de abrir um chão e se enfiar. E eu acho que pelo fato também da gente ter a página aqui na internet e a gente falar tão naturalmente sobre isso e realmente isso é uma coisa que hoje eu consigo falar. Não quer dizer que todas as minhas emoções estão ok, né? Não quer dizer que eu me sinta super à vontade em chá de fralda, né? Ficar ao lado de uma mulher grávida e aí ela compartilhar coisas sobre né, a amamentação ou sobre a própria gestação, aquilo e as pessoas comentando, aquilo me gera muito desconforto. E não é por inveja, é por eu lembrar daquilo que eu poderia ter passado. E não passei, eu não vivi aquilo. Então aquilo me traz um constrangimento. Então eu tenho duas opções, né? Ou eu vou nesses lugares e finjo que tá tudo bem. Só que o fingir que tá tudo bem, ele machuca. Porque tu tá te maltratando, tu tá num lugar onde tu não quer estar, ouvindo coisas que tu não quer ouvir. E por muito tempo eu me questionei, não, mas que feio isso que eu tô fazendo, né? Que isso é muito feio, né? Eu preciso... enfim, eu gosto tanto daquela pessoa, mas eu também gosto de mim, né? Eu não preciso me maltratar. E isso eu demorei muito tempo para me entender, né? De que, bom, eu tô num processo de cura e não é porque eu não gosto daquela pessoa, enfim, é porque eu preciso me preservar também. Então, eu entendo completamente, assim, os comentários. Muitos comentários aí maravilhosos, assim, das meninas. Agora a Eneida colocou, fui convidada para ser madrinha do filho da minha amigona e ela colocou o nome do meu filho, né, o que faleceu. Aí foi o início do processo de cura. Para mim, isso foi um presente de Deus. Mas é que também depende do tempo desse processo, né? Tem outro aqui. Eu também já ouvi amigas me contar que não queriam ser mães e estavam grávidas. Eu já recebi ecografia depois da perda, tipo assim, olha só, eu não conseguia, a pessoa nem sabia, mas quando ela me mandava o vídeo, eu desligava o som para não ver os batimentos cardíacos, porque aquilo me angustia, né? Então, e as pessoas não fazem isso por mal. Eu não tenho mágoa, eu entendo que as pessoas estão felizes, elas querem compartilhar contigo, e muitas vezes a gente se mostra tão forte, né, pra gente não desabar, que as pessoas, bom, ela tá super bem, ela já, né, já é tão antigo o luto, já superou. Até porque a gente tenta mostrar uma aparência de que tá tudo bem, né? A Eneida tá dizendo que foi logo em seguida, e a Vivi falou que o que mais deixou ela triste foi uma amiga que engravidou e não queria, e ela querendo tanto. Também passei por isso, né? Passei, na verdade, pelas duas situações. Uma pessoa da família, minha irmã, e eu me senti extremamente culpada de me sentir desconfortável de estar junto com ela, mas eu não conseguia perguntar do bebê, eu não conseguia perguntar como é que ela tava, eu não conseguia nem olhar direito para a barriga dela, não fui no chá de fralda do meu sobrinho, tentava evitar estar no mesmo lugar por toda aquela dor. E também tive pessoas muito próximas a mim que no primeiro momento não queriam um bebê. E aí
foi em confronto. Ali Deus começou assim, eu disse, Deus, o que tu tá fazendo comigo? Foi muito difícil. E eu acho que todas essas coisas, elas nos envolvem de uma maneira muito forte, né, meninas? Mas ao mesmo Sim. tempo, existe cura para cada vez que o Senhor nos desafia a algo, existe cura para nós. E que bom que a gente tem esse espaço aqui para poder compartilhar as nossas experiências. Mais uma pergunta. Legal a Seria um luto pergunta da interior? Giuri, ó. Interior, isso não seria algo que prejudica a tentante? Gurias, como ajudar uma tentante nesses casos? Na verdade, se a gente ficar muito olhando para o passado, prejudica sim para tentar engravidar novamente. Mas é preciso, né, se conectar com essa dor, é preciso ter esses conflitos até para vir para fora para que ele venha ser curado, né? Eu, no meu caso, enfim, eu tô me preservando, né? Ainda não consigo avançar nisso. Eu acho que o luto ele é um processo e ele não é linear. Ele tem momento que tu tá melhor, né? Que tu consegue falar e conviver melhor, mas tem momentos que tu não, que tu dá uma retrocedida, assim, né? E como ajudar uma tentante nesses casos? Como ajudar? Eu acho que assim, eu acho que o que mais eu senti falta de ajuda foi durante as investigações, né? Eu acho que as pessoas, por elas não ter passado por isso, elas não têm noção do que às vezes elas falam algo de errado tentando ajudar. Então acredito que é orando, né? É se oferecendo a estar acompanhando elas para fazer alguns exames, porque envolve muitos exames, não são poucos. E eu acho que ajudando a desenredar principalmente as questões das dúvidas, dos medos, né? Acredito que é muito comum, e eu não vejo pouco aqui na página, as mulheres serem paralisadas no medo. Isso me deixa muito triste, sabe? Essa é a minha intenção aqui no grupo, é ajudar essas mulheres, né? Muitas ficam fingindo que não querem ter filho ou que não querem avançar. Bom, primeiro eu vou fazer a faculdade, primeiro eu quero arrumar isso, arrumar aquilo, mas elas estão com um desejo ardente no coração delas de avançar. E aí elas não avançam por quê? Eu sei por quê, porque eu também tenho os conflitos. É medo, é exigência, perfeccionismo, é dúvida. E aí a gente precisa... A melhor forma de ajudar uma mulher assim é ajudando a desenredar tudo isso. Só que ela precisa querer também, né? Realmente é muito complicado, porque talvez ela não queira mexer e a gente precisa respeitar. Então é bem complicado mesmo. Eu acho que o que as pessoas fazem ou falam para uma tentante, eu acredito que não seja por mal, é por não saber. É por não respeitar que realmente o luto gestacional, é o neonatal, que também se chama, né, Sheila? Isso. Uhum. Então, ele dói e realmente é um luto, né, que dói realmente, né, e precisa ser valorizado, né. Então, quando a sociedade começa a entender sobre isso, eu acredito que ela começa a respeitar mais. Mas eu tenho por convicção de que não é por mal. Não sei se tu quer compartilhar mais alguma coisa. Eu acho que o melhor também, né, porque a Júdice, o que pode, como ajudar. No meu caso, eu gostava de ser ouvida. O meu desejo é que as pessoas me ouvissem, não com um olhar de pena, ou de tipo, ah, tá, vou fazer aquela pergunta, como é que tu tá? Me fala um pouquinho. Mas que elas se interessassem por aquilo que eu gostaria de falar. A Kelly tá dizendo que muitas são as peninas mesmo, é verdade. Mas que a gente possa ter pessoas que nos escutem, e que digam, olha, eu não faço ideia do que tu tá me falando, mas deve ser uma barra mesmo, que valorizem aquilo que a gente traz, porque às vezes, na tentativa de amenizar a dor, ou sem saber o que dizer pra pessoa, a gente acaba menosprezando a dor dela, seja uma dor de luto, ou uma dor por perda, ou uma dor de tentante, porque quem tenta também sofre, porque é uma tentativa constante de todo mesmo sonho frustrado. Então, de poder acolher aquilo em escuta. Eu acho que, pra mim, era o que eu mais desejava. E eu acho... E é realmente isso, é querer escutar. Porque em alguns momentos, quando eu dava a entrada, digamos, eu queria abrir o meu coração para alguém, eu sentia, bom, entrega para Deus, né? Precisa ter fé, sem fé, Deus sabe isso acaba.
sem fé é impossível agradar a Deus. Aí já vinha aquele peso, aquela culpa, nossa, eu não tô agradando a Deus, eu tô sendo uma mulher incrédula. Então, a gente tem, a tentante, ela tem vários conflitos, assim, né? Até colocar aí sobre Penina. A Penina provocava a Ana porque a Ana dava ouvidos à Penina. Ela se ofendia com o que Penina falava. E a Ana, como tentante, ela precisava de uma restauração na sua identidade, né? Ela precisava confiar em Deus, mas ela tinha conflitos. Porque as tentantes, elas são bem bagunçadas, né? Porque mexe muito com a gente. Eu, quando tive a segunda perda, eu pensei, bom, por que Deus está fazendo isso comigo? O que eu fiz, né? Que pai é esse que me tirou o meu filho? Então, eu tive vários conflitos com Deus, eu precisei ser restaurada na questão da minha paternidade, eu precisei entregar o meu coração novamente ao Senhor. Então, são altos e baixos que a gente tem durante essa caminhada. E por a gente ser cristã, a gente muitas vezes não quer questionar algumas coisas e se cobra por não estar tendo sempre fé, né? Então, eu acho que a melhor coisa é ouvir. Seja uma, seja duas, seja 3 vezes, seja quantas vezes ela quiser falar, né? Vai chegar um momento em que ela vai parar, porque eu sei que as pessoas não têm muita paciência, né? Mas deixa essa tentante falar, deixa essa pessoa que passou pelo luto falar, vai ter momentos que ela não vai querer falar, mas eu acho que estar disponível, né? Eu acho que isso é o principal. A gente tem 4 minutos, 13 minutos e meio. A Chay colocou aqui, sempre fala uma frase. Pra você é desconfortável falar do meu filho que morreu, mas pra mim falar do meu bebê é libertador. Aqui a Vivi falou, me cobro muito se a minha fé está pouco. E Emerson, mas deve Abraão, que era o homem, Abraão, que era um homem de fé, ele duvidou, né? Se a gente vê, eu estava estudando os relatos das tentantes, todas ali no final, todas não, mas duas, Isabel falou no final ali sobre a vergonha que ela sentia, Deus retirou a vergonha de mim. Quase todas tiveram conflito de fé. Então, eu tenho alguns momentos que eu tenho os meus conflitos, mas depois eu sei que é Deus, né, que me sustenta nesse momento. Eu sei que é só Ele que pode me dar a vida. E eu também não estou nele, não busco nele só a questão do filho, né? Eu quero é Deus na minha vida. E é isso que eu tenho buscado. Vamos ler mais os comentários ali. O Emerson é a Roberta. Ah, tá. Ela falou assim, ó. Alan, deixa de lado isso, para de pensar, descansa que logo acontece, mas como descansar de algo que se quer? É verdade. Por isso que eu digo, continua avançando e vai. Eu vou dizer que eu fui muito, muito persistente, assim como a Dani, e assim, ouvi muito, porque eu fui assim, tipo, enquanto não aconteceu, eu não vou parar. E as pessoas, quem sabe descansa um pouco, você tá muito focada nisso, tá? Mas eu queria, e tá aí o resultado. A espera é acreditado, né? Quem espera sempre alcança. Gente, a gente tem, o Instagram vai nos derrubar. Mas... Tem 1 minuto e meio. Mas eu queria só dizer uma coisa aqui antes, deixa eu ver, mas obrigado por esse momento maravilhoso. Dia 29, pode ir lendo, dia 29 tem a live com Desistir é o Melhor Caminho Quando Se Tem Medo, com a psicóloga Daniela Zorzeto. Isso. Quer ler mais uns comentários aí? As gurias estão agradecendo aqui, obrigado por esse momento maravilhoso aqui, meninas. Tenho pedido para Deus me ensinar a ser feliz sem promessa. E aí elas agradecendo, obrigada. Beijo pra Paula. Beijos, meninas. Esses dias postei sobre saudades, uma amiga falou, para de falar sobre eles. Eu falei que eu nunca vou esquecer. E não esqueça mesmo. A Ju disse, não faz parte de ti, Sheila. E eu só queria finalizar, que eu sei que já tá acabando, mas dizendo que
que um dia eu ouvi, quando eu também pensei que a minha fé estava, e eu ouvi, será que o amor de Deus não é tão maior que ele ultrapassa isso, ultrapassa inclusive os nossos limites de fé? Então o amor de Deus, ele é maior que todas as coisas, e ele é capaz de entender, inclusive, os nossos